Aprendendo com a Divina Vontade, número 34, Livro do Céu, volume 6, continuação. Espírito Santo, vem gerar o amor de Deus dentro e fora da nossa alma. Gera, Espírito Santo, a maternidade de Maria, a paternidade de São José, o amor filial de Jesus em nós. Vem, Divina Vontade, e faz-nos filhos, amados, queridos, fiéis da Divina Vontade. Amém. Então vamos lá. 27 de setembro de 1904. O que agrada mais a Jesus é o sacrifício voluntário. Os dotes naturais são luz, que serve ao homem para o encaminhar no caminho do bem. Minha filha, a ingratidão humana é horrenda. Não só os sacramentos, a graça, as luzes, as ajudas que dou ao homem, mas também os mesmos dotes naturais que lhe dei, todas são luzes, que servem para encaminhá-lo no caminho do bem. E, portanto, para encontrar a própria felicidade. E o homem, convertendo tudo isto em trevas, busca ali a própria ruína. E enquanto ali busca a ruína, diz que busca o meu próprio bem. Esta é a condição do homem. Pode dar-se cegueira e ingratidão maior que esta? Filha, meu único consolo e gosto que a criatura me pode dar nestes tempos é sacrificar-se voluntariamente por mim, porque, tendo sido meu sacrifício todo voluntário por eles, onde encontro a vontade de sacrificar-se por mim, sinto-me recompensado pelo que fiz por eles. Por isso, se queres aliviar-me e dar-me gosto, sacrifica-te voluntariamente por mim. Então aqui o Senhor está dizendo, se Ele se deu voluntariamente por cada um de nós, Ele espera que nesses tempos nós também sacrifiquemos a nossa vontade a Ele, voluntariamente. Por quê? Porque Ele manda as suas luzes para que o homem escolha o bem. Que luzes são essas? A graça, os sacramentos, as ajudas diversas, naturais ou não, os dotes, os dons. E o homem converte tudo isso em trevas, ao invés de construir, né? Ele destrói. E ele não favorece a sua salvação. Porque há uma cegueira, uma ingratidão que torna esta natureza humana horrenda. E ele diz, a ingratidão humana é horrenda. Como nós somos ingratos a Deus e, consequentemente, aos irmãos. Porque tomamos tudo neste mundo achando que nós somos donos. Sim, Deus nos fez donos de tudo, mas sim aquele sentimento de gratidão. O céu foi feito para mim, louvado seja Deus. As plantas, os animais, louvado seja Deus. O ar que respiro, louvado seja Deus. Tudo, tudo, tudo foi por amor a cada um de nós. E nós não reconhecemos muitas vezes isso. Terrível, né? 28 de setembro de 1904. Vale mais reprimir-se a si mesmo que adquirir um reino. Olha aqui esta frase que o Senhor diz neste dia. Reprimir-se a si mesmo vale mais que adquirir um reino. Esta manhã, não havendo vindo o Docíssimo Jesus, passei muito mal. Não fazia outra coisa que me reprimir e forçar a mim mesma. E dizia entre mim, que mais vou fazer? Para que me serve este reprimir continuamente a mim mesma? Enquanto isso pensava, como um relâmpago veio e me disse, vale mais reprimir-se a si mesma que adquirir um reino. Então quer dizer o que reprimir aqui? Reprimir as nossas, com certeza, os nossos pensamentos que não estão de acordo com Deus, nossa vontade que está querendo ir para um outro caminho, nossa imaginação que é levada, né, de forma desenfreada. Vamos reprimir. Reprimir o quê? Renunciar, conter aquilo que de bom não é,
mas de mal aflora em nós. Não deixar o azedume, a amargura que o mundo tem tanto nos invadir e aí fazer morada. 17 de outubro de 1904. Para encontrar a divindade, deve-se agir unido com a humanidade de Cristo, com a sua própria vontade. Vamos ver aqui. Minha filha, é necessário agir através do véu da humanidade de Cristo. Nós vimos o que? Jesus se encarna, toma um corpo humano e nos mostra este Deus que se encarnou na pessoa de Jesus, né? Para encontrar a divindade, eu olho o homem, Deus, que é Jesus, para o quê? Para encontrar sua divindade. Isto é, agir unido com a humanidade, com a mesma vontade de Cristo, como se a dele e a da criatura fosse uma só. Tá? Quando é na santidade humana, nós procuramos fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, buscar o que é que Deus quer, o que é que Deus pretende com tal coisa. Eu vou buscar, vou querer fazer a vontade de Deus. Na santidade divina, Deus diz assim, dá um passo a mais, minha filha. Não só queira fazer, mas queira viver com essa santidade. Ou seja, atos feitos na vontade de Deus, contínuos, sempre chamando a divina vontade a agir. Assim nós estamos unindo o quê? Unindo nossa humanidade à humanidade de Cristo. Nossa vontade é a vontade de Cristo. Para agradá-lo só a Ele. Como se a dele e a da criatura fosse uma só, para agradá-lo só a Ele, operando com seus mesmos modos, dirigindo tudo a Cristo, chamando-o junto a ela em tudo o que faz, como se ele mesmo devesse fazer suas mesmas ações. Fazendo assim, a alma se encontra em contínuo contato com Deus, porque a humanidade de Cristo não era outra coisa senão uma espécie de véu que cobria a divindade. Então, eu olho a humanidade de Cristo, mas esta humanidade parece-me o quê? Um véu que cobria o que? A divindade dele. Então, operando no meio destes véus, já se encontra com Deus. E aquele que não quer agir por meio de sua humanidade santíssima e quer encontrar a Cristo, é como aquele que quer encontrar o fruto sem encontrar a casca. É impossível. Tá vendo? Eu quero Cristo, encontrar Cristo, mas eu não quero agir a partir da humanidade dele. Não quero. Eu quero agir com a minha humanidade. E eu quero fazer como me der na cabeça, porque eu vou querer encontrar Cristo desta forma. E ele disse, é como aquele que quer encontrar o fruto, que está dentro do fruto, né? A polpa, sem encontrar a casca. Então, eu vou querer encontrar a divindade de Cristo, mas eu não quero passar pela humanidade de Cristo. Não vai. A coisa não acontece. Jesus está dizendo aqui que não vai, né? Está nos orientando. 25 de outubro de 1904. Verbo significa manifestação, comunicação, união divina ao homem, ao humano. Se o verbo não tivesse tomado carne, não haveria meio de unir Deus e o homem. O verbo fez-se carne e habitou entre nós. E o bendito Jesus acrescentou: o verbo tomou carne, mas não ficou carne, ficou o que era. E assim como o verbo significa palavra, e não há nada que mais influa que a palavra, assim o verbo significa manifestação, comunicação, união divina ao humano. Assim, se o verbo não tivesse tomado carne, não haveria meio de unir Deus e o homem. Tá vendo? Então, era necessário que Deus se encarnasse. Deus se encarnasse para o quê? Para que o verbo, a palavra, se manifestasse, se comunicasse, unisse o divino ao humano. Divinizar o humano que estava decaído com o pecado original. 27 de outubro de 1904. Luísa fica sem sofrer para fazer um pouco de vazio à justiça.
e assim pode castigar as pessoas. Então, quantas vezes Jesus deixa a Luísa num estado de como se fosse de morte, né? De um sono profundo, onde ela se apagava. Ali era momento para que a justiça se desafogasse, porque como ela era uma alma vítima, ela impedia com suas orações, com as suas mortificações, reparações, que Jesus punisse, a justiça divina viesse e descarregasse sobre a humanidade aquilo que eles estavam gerando com o pecado. Porque a justiça só vinha em cima, só vem em cima de nós, ou, né, por causa do pecado. Seja ele individual, seja ele coletivo. O que você tem para falar assim? Te basta a minha vontade para tudo. Enquanto eu estava nisso, como um relâmpago veio me dizendo com imponência. Quer dizer, Luísa estava em uma situação. Aqui vamos ver se dá para ler todo ou não. Encontrando-me no meu estado habitual, passei-me muito agitada, não só pela quase total privação do meu único e sumo bem, mas também porque, encontrando-me fora de mim mesma, via que os homens deviam matar-se como tantos cães. Aí ela via situações em outros países, né, no país onde ela estava. Seria comprometida em guerra com outras nações. Via tantos soldados que partiam em turbas e que, tendo sido mortos estes, chamavam outros. Quem pode dizer como me sentia oprimida, muito mais que me sentia quase sem sofrimentos. Então estava me lamentando, dizendo entre mim: que proveito tem o viver? Jesus não vem, o sofrer me falta. Meus mais amados e inseparáveis companheiros, Jesus e a dor, me deixaram. No entanto, eu vivo. Eu acreditava que sem um e o outro não teria podido viver. Tão inseparáveis eram de mim. No entanto, vivo ainda. Então, vamos parar aqui. Então, a dor e Jesus pareciam que tinham ido embora, fugido, desaparecido, se escondido. E ela dizia: eu pensava que não iria existir, não iria viver sem Jesus e sem a dor. E, no entanto, estava vivendo. Ó Deus, que mudança, que ponto tão doloroso, que rasgo indescritível, que crueldade inaudita. A outras almas as deixou privadas de ti, mas jamais sem a dor. A ninguém fizeste esta afronta tão ignominiosa. Só a mim, só para mim, estava preparado este desprezo tão terrível. Só eu merecia este castigo insuportável. Mas justo castigo por meus pecados, e mais, merecia algo pior. Então ela dizia: muitas almas foram privadas de Jesus, mas da dor não. E ela tinha sido privada de Jesus e da dor. Então para ela era um insulto muito grande. E depois ela diz: eu mereço porque tantos pecados eu tenho, merecia. Enquanto eu estava nisto, como um relâmpago veio me dizendo com imponência: o que você tem para falar assim? Te basta a minha vontade para tudo. Seria castigo se te pusesse fora do ambiente divino e te fizesse faltar o alimento de minha vontade, o qual quero que, sobretudo, o tenha em conta e estima. Além disso, é necessário que, por algum tempo, te falte o sofrer, para fazer um pouco de vazio à justiça e assim poder castigar as pessoas. Tá vendo? Então, até a falta de Jesus, a falta de sofrimentos, é da vontade de Deus. Por quê? Porque Luísa não estava fora do ambiente divino, muito pelo contrário, ela estava dentro do ambiente divino, estava sendo alimentada pela vontade de Deus. A falta de castigos ou de sofrimento e a falta de Jesus na vida de Luísa naquele momento era a vontade de Deus, porque a justiça tinha um propósito: descarregar a justiça sobre as pessoas que naquele momento mereciam serem corrigidas. 29 de outubro de 1904. A cadeia de graças está ligada às obras perseverantes. Todos os males estão fechados à não perseverança. Vamos ver aí. Minha filha, quando a alma se dispõe a fazer um bem, ainda que fosse dizer uma Ave Maria, a graça concorre a fazer junto com ela dito bem. Mas se a alma não é perseverante em fazer este bem,
vê-se com clareza que não estima e não valoriza este dom recebido, e faz troça da mesma graça. Quantos males estão fechados neste modo de agir? Vamos parar aqui, para perceber. A alma se propõe a fazer o bem, rezar uma Ave Maria. E no meio do caminho, deixa esse bem para lá. Significa o quê? Não tem clareza no que pediu, não estima e não valoriza o dom que Deus deu, e nem mesmo a graça de realizar. Quantos males estão fechados neste modo de agir? Este modo de agir, infiel, com não perseverança, faz mal, não só à alma. Hoje ela quer, hoje sim e amanhã não. Agrada-me e faça-o. Para fazer este bem, requer-se um sacrifício. Não quero fazê-lo. Acontece como aquele que, tendo recebido um dom de um senhor, hoje o recebe, amanhã o rejeita. Aquele senhor, por sua bondade, o manda de novo. E aquele, depois de havê-lo tido por algum tempo, cansado de ter consigo este dom, novamente o rejeita. Agora, o que dirá aquele senhor, se vê que não estima meu dom, se empobrece ou morre, não quero ter mais que ver com ele. Tudo está unido ao modo de agir com perseverança. A cadeia de minhas graças está entrelaçada às obras perseverantes. Então, quanto mais perseverança a alma demonstrar nas obras de Deus, mais graça virá. Porque é uma cadeia, as graças. Né? As graças estão entrelaçadas às obras perseverantes. Um momento, aquela alma é toda de Deus. Passa alguns dias depois, é uma frieza, não quer mais saber, não reza mais, não faz mais as coisas boas, deixa para lá. Será que o doador que está mandando estas graças, esses dons, vai se agradar dessa alma? Com certeza não. Meus desígnios se cumprem somente em quem une suas obras à perseverança. Então, se Deus quer que nós façamos obras juntos com Ele, nós temos que ter essa perseverança. A perseverança de chamar sua vontade continuamente, para que sua graça sempre flua. A perfeição, a santidade, tudo vai unido com ela, com a perseverança. Assim que, se a alma é intermitente, sendo uma espécie de febre intermitente, o não agir com perseverança manda ao vazio os desígnios divinos, perde sua perfeição e frustra sua santidade. Olha quanta coisa acontece quando não se é perseverante, quando não se valoriza aquilo que Deus nos manda, de seus dons, suas graças. Se perde a perfeição e vai frustrar a santidade que Deus quer para cada um de nós, para aquela alma, né? Aquela alma não corresponde àquilo que Deus está lhe enviando. 17 de novembro de 1904. Nós podemos ser alimento para Jesus. Vamos ver? Tendo recebido a comunhão, estava pensando na bondade de Nosso Senhor ao dar-se em alimento a uma tão pobre criatura, a qual sou eu, e em como poderia corresponder a um favor tão grande. Enquanto pensava assim, o benito Jesus me disse: minha filha, assim como eu me faço alimento da criatura, assim a criatura pode fazer-se meu alimento, convertendo todo o seu interior para o meu alimento. Olha, todo o nosso interior para o alimento do Senhor. De modo que pensamentos, afetos, desejos, inclinações, batimentos, suspiros, amor, tudo deveria dirigir para mim. E eu, vendo o verdadeiro fruto de meu alimento, que é divinizar a alma e converter tudo em mim, viria a alimentar a alma, isto é, de seus pensamentos, de seu amor, de todo o seu resto, de todo o resto. Assim, a alma me poderia dizer: assim como tu te tens feito comer e dar-me tu tudo, também eu me tenho feito teu alimento. Não fica outra coisa que te dar, porque tudo que sou, tudo é teu. Então, tudo que está dentro de nós, sejam eles suspiros, desejos, batimento, tudo, deve se converter para o quê?
para Deus, alimento para Jesus. Porque assim, este alimento, ele é fruto, é um verdadeiro fruto para ele. E o que Jesus vai fazer dentro de nossa alma? Vai divinizar e converter tudo nele. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de Deus. Então, enquanto eu estava nisto, compreendi a ingratidão enorme das criaturas. Porque enquanto Jesus se dignava chegar a tal excesso de amor de se fazer nosso alimento, nós lhe negamos seu alimento e o fazemos ficar em jejum. Então, nós não damos esse alimento a Jesus. Nossos pensamentos não são para Jesus. Nossos suspiros não são para Jesus. Nossos batimentos cardíacos não são para Jesus. Nossas inclinações não são para Ele. E aí vai, nosso amor não é para Jesus. Então deixamos Jesus com fome. Não o alimentamos. Não alimentando Jesus, Ele não pode trabalhar dentro de nós, nos divinizando e convertendo tudo que está em nós nele. Não é isso? É terrível. 18 de novembro de 1904. O céu de Jesus sobre a terra são as almas que dão lugar à sua divindade. Olha o céu de Jesus. São as almas. As almas que dão lugar a Jesus, à sua divindade. Minha filha, meu céu, quando vim à terra, foi a minha humanidade. E assim como no céu se vê a multidão das estrelas, o sol, a lua, os planetas, a amplitude, tudo posto em bela ordem, e este é a imagem do céu que existe por cima, onde tudo está ordenado. Tudo está ordenado. Se hoje o mundo está nesta desordem, é porque esqueceram Deus. Colocaram tudo, né, a serviço do próprio homem e esqueceu que o homem existe para o louvor, a glória, para dar louvor, glória, amor a Deus. Assim, minha humanidade, sendo meu céu, devia transluzir fora a ordem da divindade que habitava dentro, isto é, as virtudes, a potência, a graça, a sabedoria e todo o resto. Então, a humanidade de Cristo era o céu. E esta humanidade deveria mostrar a divindade que habitava dentro dele. As virtudes, a potência, a graça, a sabedoria. Agora, quando o céu da minha humanidade, depois da ressurreição, ascendeu ao céu empírico, prático, o meu céu sobre a terra devia continuar a existir. Jesus, né, ressuscita, depois tem a ascensão aos céus, alguns dias depois, e vê o quê? Que este céu, que era a humanidade de Cristo que estava na terra, ele deveria continuar a existir. E estas são as almas que dão a habitação à minha divindade. Então, as almas que fazem a vontade de Deus, que estão vivendo na divina vontade, estas almas dão lugar à habitação divina de Deus nelas. A divindade habita. E eu, habitando nelas, formo o meu céu. E também faço transparecer fora a ordem das virtudes que estão dentro. Então, como está fora aquela alma, é o reflexo do que está dentro. Atenção, almas. Como é que está o nosso exterior? É o como está o nosso interior. A boca fala daquilo que o coração está cheio, daquilo que a alma está cheia. Então, Deus habita nestas almas, forma o seu céu e delas se reflete o que é a ordem das virtudes que estão dentro. Que honra é para a criatura emprestar o céu ao Criador. Mas quantos me negam isso? E você, não gostaria de ser meu céu? Diga-me o que quer. E eu, Senhor, não quero outra coisa senão ser reconhecida no teu sangue, nas tuas chagas, na tua humanidade, nas tuas virtudes. Só nisto gostaria de ser reconhecida, para ser o teu céu e ser desconhecida por todos. Parecia que aprovava a minha proposta e desapareceu.
Então, Luísa diz que quer o quê? Se converter o quê? No sangue de Jesus, nas chagas de Jesus, na humanidade de Jesus, nas suas virtudes. Ela queria se perder em Deus para se transformar no céu de Jesus. E queria, ao mesmo tempo, ser desconhecida por todos. Não importava o que estava lá fora. As outras criaturas. O importante era ela ter Deus dentro dela, que aí transbordaria para o seu exterior. 24 de novembro de 1904. Para dar e receber se requer a união de querer. Vamos lá. Minha filha, para dar se requer a vontade de quem deve dar e a vontade de quem deve receber. De outra maneira, se uma pessoa quer dar e a outra não quer receber, mesmo que a primeira queira dar, não pode dar e vice-versa. Se a primeira não quer dar, a outra não pode receber. Requer-se a união dos quereres. Aí, quantas vezes minha graça é sufocada, meu sangue rejeitado e pisoteado. Deus quer dar a sua graça, o seu amor, as suas chagas, o seu sangue, todos esses méritos. Não quero. Então, ele não pode dar. Né? Não pode dar. Então, tem que haver o quê? Uma união de quereres, de querer. Eu uno meu querer ao querer de Cristo. Pronto. Aí acontece. Do contrário, não caminha. Enquanto dizia isto, via que no sangue do doce Jesus se movia todas as nações. E muitos saíam dele, não querendo estar dentro daquele sangue onde estavam contidos todos os nossos bens e qualquer remédio para os nossos males. Tá vendo? As nações saindo deste sangue que foi derramado por nós. Quantos estão assim? Não quero saber do sangue de Jesus, não quero saber dele. E aí nós sabemos o quê? Que se o sangue de Jesus é o remédio para todos os males, ao nos subtrairmos dele, vai restar o quê? Os males. 29 de novembro de 1904. A divindade de Jesus, em sua humanidade, desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas e divinizou e santificou todos os atos humanos. Olha aí, Jesus desce ao abismo mais profundo de todas as humilhações humanas. Para quê? Para divinizar e santificar todos os nossos atos humanos. Todos os nossos atos, ele precisava santificar, divinizar. Dar a glória, dar o louvor, o amor, o agradecimento a Deus Pai pelas criaturas, em nome de todos nós. Minha filha, minha divindade, em minha humanidade, desceu no abismo mais profundo de todas as humilhações humanas. Tanto que não houve nenhum ato humano, por quão baixo e pequeno, que eu não divinizara e santificara. Ou seja, Deus refez todos os atos humanos de todos os séculos, de todas as criaturas. E isto para restituir ao homem dobrada soberania, a perdida na criação e a que lhe adquiri na redenção. Tá vendo? Jesus veio nos dar uma soberania dobrada, que foi perdida na criação e foi restituída na redenção. Mas o homem sempre ingrato e inimigo de si mesmo. Qual é o pior inimigo de cada um de nós? Nós mesmos. Nós podemos dizer sim a Deus, como podemos dizer não. Mas o homem sempre ingrato, inimigo de si mesmo, ama o ser escravo em vez de soberano. Em vez dele ser livre, soberano de si mesmo, ele prefere ser escravo das coisas, das pessoas, das paixões, dos vícios, das misérias, dele mesmo. Enquanto podia, com um meio tão fácil, isto é, com a intenção de unir suas ações às minhas, tornar suas ações merecedoras do mérito divino. Quando nós unimos as nossas ações às ações de Jesus, elas se tornam merecedoras do mérito divino adquirido por Jesus.
delas faz um desperdício e perde a divisa de rei e a soberania de si mesmo. Olha o que acontece quando nós não unimos nossas ações às de Jesus. Nós desperdiçamos as graças que Ele nos manda, perdemos a divisa de rei e a soberania de nós mesmos. Ou seja, nós perdemos tudo. Que adianta ao homem ganhar as riquezas, os reinos, tudo deste mundo e, no fim, perder sua própria vida? O homem não pode pagar o preço da sua alma. Ele não pode. Ele pode ter todos os reinos do mundo, todas as riquezas, tudo o que quiser. Um dia, a sua vida será tirada. Ele não vai poder comprar. Que adianta você ganhar todos os reinos e perder a vida eterna? Se restringir só a esta vida que acaba, que passa rapidamente como um piscar e abrir de olhos. 3 de dezembro de 1904. 2 perguntas para saber se é Deus ou o demônio que trabalha em Luísa. Então, é um texto grande, eu peguei um trechinho aqui embaixo. Vamos ver se dá para entender. E eu, tendo confiança, adicionei: temo que tudo seja ilusão. Ou seja, aquela situação que ela vivia, ela pensava que tudo seria ilusão. Será que tudo que eu estou vivendo é ilusão? Vamos ver, vamos ler todo. Continuando meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma, atirada na terra, de cara ao sol. Não é por terra, né? Ao sol mesmo. Seus raios me penetravam dentro e fora, fazendo-me ficar como extasiada. Depois de muito tempo, tendo-me cansado daquela posição, me arrastava por terra, porque não tinha força para levantar-me e caminhar. Depois de muito esperar, veio uma virgem que tomando pela mão, me conduziu dentro de uma habitação sobre uma cama, onde estava o menino Jesus, que pacificamente dormia. Eu, contente por tê-lo encontrado, me aproximei dele, mas sem acordá-lo. Depois de algum tempo, tendo despertado, pôs-se a passear sobre o leito e, temendo que desaparecesse, disse: querido do meu coração, tu sabes que és a minha vida. Ah, não me deixe. E ele: estabeleçamos quantas vezes devo vir. E eu: único bem meu, que dizes? A vida é sempre necessária, por isso sempre, sempre. Enquanto estava nisto, vieram 2 sacerdotes e o menino se pôs nos braços de um deles, me ordenando que eu falasse com o outro. Este queria contas de meus escritos, e um por um os estava revisando. Então eu, temendo, lhe disse: quem sabe quantos erros eles têm? E ele, com uma seriedade afável, disse: o quê? Erros contra a lei cristã? E eu: não, erros de gramática. E ele: isso não importa. E eu, tendo confiança, adicionei: temo que tudo seja ilusão. E ele, olhando-me nos olhos, disse: achas que preciso de rever os teus escritos para saber se és iludida ou não? Eu, com 2 perguntas que te faça reconhecer se é Deus ou o demônio quem opera em ti. Primeiro, você crê que todas as graças que Deus te fez, você as mereceu? Ou bem, foram um dom e graça de Deus? E eu, tudo pela graça de Deus. Segundo, acreditas tu que em todas as graças que o Senhor te fez, a tua boa vontade precedeu a graça ou a graça precedeu você? E eu, certamente a graça sempre me precedeu. E ele, estas respostas me fazem saber que não é ilusão. Naquele momento, eu me encontrei em mim mesma. Então, ela respondeu ao sacerdote, ela deu dessas 2 respostas, tudo é graça de Deus, e a graça precede. Deus me envia a sua graça, né? E a gente responde ou não. Sim ou não é essa graça que Deus nos envia. Porque tudo é graça em nossa vida, tudo. 4 de dezembro de 1904. É mais fácil combater com Deus do que com a obediência, dizia Luísa. Olha aí. Estando muito agitada e com o temor de que o bendito Jesus não me queria mais neste estado, sentia uma força interior para sair. E tanta era a força que sentia que, não podendo contê-la, ia repetindo:
Sinto-me cansada, não posso mais. E dentro de mim ouvia-me dizer: também eu me sinto cansado, não posso mais. Algum dia é necessário que fique suspensa de todo do estado de vítima, para fazê-los tornar a decisão das guerras. E quando as guerras começarem, ele vai pensar no que vai acontecer a ti. E eu não sabia o que fazer. A obediência não queria. E combater com a obediência é o mesmo que superar um monte que enche a terra e toca o céu e não há caminho para poder caminhar. Portanto, é inacessível. Eu acredito, não sei se é uma loucura, que é mais fácil combater com Deus que com esta terrível virtude. Então, agitada como estava, encontrei-me fora de mim mesma, ante um crucifixo, e dizia: Senhor, não posso mais, minha natureza desfalece. Falta-me a força necessária para continuar o estado de vítima. Se queres que continue, dá-me a força, de outra maneira eu me retiro. Enquanto dizia isto, aquele crucifixo fazia brotar uma fonte de sangue para o céu, que voltava a cair à terra, se convertia em fogo. E algumas virgens diziam. Aí diziam os nomes dos países, né? E nomeavam outras nações que eu não entendi bem. Há gravíssimas guerras preparadas, civis e de governos. Eu, ao ouvir isto, me assustei muito e me encontrei em mim mesma, e não sabia eu mesma decidir a que deveria seguir, ou a força interna que me impulsionava a levantar, ou a força da obediência que me impulsionava a ficar, porque ambas são fortes e poderosas sobre o meu fraco e pobre coração. Até agora parece que prevalece a obediência, se bem trabalhosamente, e não sei onde irei terminar. Tá vendo? Duas forças. Uma que a impelia a levantar, a deixar tudo isso. Né? Aquele sacrifício que ela fazia de estar sempre em uma cama. Outra dizia, vai embora, vai embora. E a outra dizia, não, permaneça, permaneça, porque se você não permanecer, quantas guerras estão preparadas? Quantos sofrimentos irão ocorrer se você sai deste estado de vítima sem que Jesus o queira? Então, ela continuava a obedecer e a permanecer no leito. 6 de dezembro de 1904. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Vamos ver? Que não é fácil a gente perder todo o nosso gosto próprio. Minha filha, coragem. O princípio da bem-aventurança eterna é perder todo o gosto próprio. Porque, segundo a alma, vai perdendo os próprios gostos. Assim, os gostos divinos tomam possessão nela, e a alma, tendo-se desfeito e perdido a si mesma, não se reconhece mais a si mesma, não encontra mais nada seu, nem sequer as coisas espirituais. Tá vendo aqui? Vamos parar aqui nesse pedaço. Então a gente vai perdendo. Quando nós nos vamos dando a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, ele vai tirando o nosso gosto e dando o gosto dele. Os gostos divinos vão tomando lugar, vão tomando posse. E nos desfaz e nos faz perder a nós mesmos. Não, e chega um ponto que a gente não se reconhece mais. Antigamente, se isso acontecesse comigo, eu responderia assim. Hoje não. Hoje já perdi aquela mesma atitude que eu tinha anos atrás, porque eu fui sendo moldada. Até as coisas espirituais, Deus vai canalizando para aquilo que Ele quer. Quantas vezes nós éramos apegados a tantas coisas, a determinados tipos de orações, Deus vai mudando, vai lhe aprofundando na maneira de rezar, de ver o mundo espiritual de uma outra forma. E Deus, vendo que a alma não tem mais nada do seu, a enche toda de si mesma e a enche de todas as felicidades divinas. Então a alma pode dizer-se verdadeiramente bem-aventurada, porque enquanto tinha alguma coisa própria, não podia estar isenta de amarguras e tormentos e temores, nem Deus podia comunicar-lhe a própria felicidade. Então, quanto mais nós tivermos coisas que nos dizem respeito, mais teremos amarguras, temores, né? E Deus não vai poder comunicar perfeitamente a sua felicidade em nós. Então, na realidade, nós somos aquele copo que deve estar vazio. Quanto mais vazio, melhor, porque Deus aí pode colocar aquilo que é próprio dele.
Cada alma que entra no porto da bem-aventurança eterna não pode estar isenta deste ponto doloroso, sim, mas necessário, nem pode fazer menos. É doloroso, porque vai tirando tudo de nós, né? Tudo que vai atrapalhar o nosso crescimento, Deus vai, pouco a pouco, vai tirando. Muitos têm este medo, então preferem ficarem grudados, presos a estas coisas, a crescerem espiritualmente. Então, quando elas passarem desta terra para o outro, o sofrimento é grande e corre o risco de virem a se perder, porque os apegos às coisas da terra, com certeza, causam muitos danos à alma. Geralmente, o que fazem no ponto da morte? E o purgatório lhes dá a última mão. Por isso, se pergunta às criaturas o que é gosto de Deus, o que significa bem-aventurança divina, são coisas até então desconhecidas e não sabem articular palavra. Mas as minhas almas queridas, não quero, tendo-me dado a todas, que a sua bem-aventurança tenha princípio lá no céu, mas que tenha princípio aqui na terra. E não só quero enchê-las da felicidade, da glória do céu, mas quero enchê-las dos bens, dos sofrimentos, das virtudes que teve minha humanidade na terra. Por isso, as despojo não só dos gostos materiais, que a alma chega a considerar como esterco, mas também dos gostos espirituais, para enchê-las todas de meus bens e dar-lhes o princípio da verdadeira bem-aventurança. Ou seja, nós precisamos nos vestir com a veste da paixão de Jesus, da humanidade de Cristo. Tirar a nossa veste humana, miserável, né? Carcomida pelos vícios, pelas incoerências, pelas infidelidades, pela não perseverança, por tantas coisas, e vestir a veste de rei, né? De soberanos, de nós mesmos, porque estaremos revestidos da humanidade de Cristo. Então, os gostos materiais vão dar lugar, vão embora, vão ser considerados, como São Paulo dizia, esterco. Mas também os gostos espirituais também vão mudando. Tudo que é apego, Deus vai tirando. E se não tirar, vai ser ruim para a gente, porque a bem-aventurança já deve acontecer aqui na terra. Nós precisamos estar cheios da glória de Deus, da felicidade que é própria dos beatos que já estão lá no céu. Começar aqui. E ele diz, para que o purgatório não nos toque, para que a morte não nos cause danos. Geralmente o fazem no ponto da morte e o purgatório lhes dá a última mão. Deus não quer que a gente passe pelo purgatório, porque quanto mais estivermos cheios de Jesus, mais cheios de Deus, é da terra para o céu. O purgatório não vai nos atingir, mas se não deixarmos Deus fazer este trabalho em nós, aí sim, aí teremos que passar pelo purgatório. Se tivermos a graça de sermos salvos, teremos que passar pelo purgatório. 22 de dezembro de 1904. Quanto mais a alma está vazia e é humilde, tanto mais a luz divina a enche e lhe comunica as suas graças e perfeições. Vamos ver aqui. Minha filha, a perfeição é luz e quem diz querer alcançá-la não faz outra coisa que como quem quer tomar em um punho um corpo de luz, que enquanto faz por tomá-lo, a mesma luz lhe escapa por entre os dedos, só que a mão fica submersa na mesma luz. Agora, a luz é Deus, e só Deus é perfeito. E a alma que quer ser perfeita não faz outra coisa que agarrar as sombras, as gotinhas de Deus, e às vezes não faz outra coisa que viver só na luz, isto é, na verdade. E assim como a luz, quanto mais vazio encontra e quanto mais profundo é o lugar, tanto mais dentro se introduz, e assim mais espaço toma. Assim a luz divina, quanto mais vazia e humilde é a alma, tanto mais a luz a enche e lhe comunica suas graças e perfeições. Então, quanto mais estivermos vazios, mais a luz de Cristo vai entrar.
quanto mais formos humildes, aceitando quem somos, né? Pedindo a Jesus que nos transforme, mais as suas graças, as suas perfeições nos serão comunicadas. Então, a perfeição é luz que penetra na alma. A luz é Deus e só Deus é perfeito. Caso contrário, o que a gente faz se a gente não quer essa luz com tanta vontade, com tanto desejo assim? A alma vai tentar o quê? Agarrar as sombras de Deus, as gotinhas de Deus, né? Às vezes vive até nessa verdade de Deus, mas é como a mão tentando agarrar a luz. Ela não consegue, né? Ela está imersa à luz, mas não consegue agarrá-lo. É preciso que Deus esteja em nós. Agarrá-lo significa o quê? Ter Deus dentro de nós. Então vamos terminar aqui. Eu peguei um trecho aqui do livro Imitação de Cristo para finalizarmos esta reflexão. Jesus diz assim: Filho, deixa-te a ti e achar-me-ás a mim. Despede tua vontade e teu amor próprio, e sempre tirarás lucro. Por quê? Logo que te entregares a mim, sem reservas, se te acrescentará a graça. A alma. Senhor, em que devo renunciar-me? E quantas vezes? Jesus. Sempre e a toda hora, tanto no muito como no pouco. Nada excetuo, mas quero te achar despojado de tudo. De outra sorte, como poderás ser meu e eu teu, se não estiveres exterior e interiormente desapegado de toda vontade própria? Quanto mais prontamente isso fizeres, tanto melhor te acharás, e quanto mais pleno e sincero for teu sacrifício, tanto mais me agradarás e maior lucro terás. Então, nós precisamos renunciar o que é nosso, da pura e completa renúncia de si mesmo para obter liberdade de coração. Sermos livres, soberanos de nós mesmos. Vem, Espírito Santo, por meio do Imaculado Coração de Maria, traz a divina vontade, nos dê a nossa realeza, nos restitua a nossa nobreza da origem que perdemos com o pecado original. Vem, divina vontade, reina, reina, reina. Eu quero ser soberana de mim mesmo. Eu quero ser rei, rainha. E isso nós só poderemos ser se estivermos unidos à vontade de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria.